vamos terminar, eu dividi a palavra em 3 partes. Ministrei a primeira parte na primeira quarta-feira de março. Nós falamos sobre o primeiro princípio, que foi fidelidade. Tudo começa com a nossa fidelidade, certo? Mesmo quando nós estamos em crise, mesmo quando nós estamos enfrentando dificuldades, a primeira coisa que nós devemos manter é a nossa fidelidade. Por quê? Porque é a primeira coisa que a gente quer abrir mão. A primeira coisa que a gente quer esquecer é da nossa fidelidade. E eu lembro que era final do ano 2006. Nós estávamos morando na casa do meu pai nessa época. Nós fomos morar lá por uns meses, enquanto nós estávamos construindo a casa, que nós moramos mais de, acho que 17 anos nós moramos nessa casa, que hoje é que Adriel e Bia estão morando. E eu lembro que nós tínhamos sido infiéis ao Senhor nos nossos dízimos e ofertas, acho que por 2 meses ali em 2006. E nós ouvimos uma palavra, nunca me esqueço. A palavra que nós ouvimos foi uma correção profunda do Senhor conosco. Nós estávamos de licença pastoral e Deus usou, eu lembro que foi o Mike Murdock. Eu não lembro o nome da palavra, mas eu lembro, gente, olha, Deus foi muito específico comigo e com Cristiane. Então, Deus nos corrigiu por conta da nossa infidelidade, porque nós estávamos passando por um tempo de falência financeira, falência mesmo. Nós não tínhamos mais nenhum recurso, estávamos devendo cartão de crédito, tudo estourado, atrasado, tinha um empréstimo na caixa que eu não estava conseguindo pagar, a vida toda bagunçada, a gente não tinha sustento nessa época, certo? A gente vivia de venda de Bíblias, de CDs, Eu estava de licença pastoral porque a gente estava divulgando um CD que eu tinha gravado, e a gente estava viajando e pediu licença de 2 anos. Então a igreja só ofertava para a gente um salário nessa época. E a gente acabou se enrolando e fomos infiéis. E eu lembro que Deus nos corrigiu e disse: olha, se vocês querem experimentar uma mudança, um milagre, vocês vão ter que começar pela fidelidade. Vocês vão ter que corrigir. A primeira coisa é a infidelidade que vocês estão nela. E eu lembro que a gente corrigiu, e a partir dali eu fiz um pacto com Deus, até hoje. Até hoje. Inclusive hoje é o primeiro dia do mês, eu acabei de fazer isso. Eu assumi um compromisso com Deus. Se Deus, a partir de hoje, nunca mais eu vou ser infiel, e eu vou aumentar agora, gradativamente, nós vamos aumentar o nosso dízimo. E eu lembro que naquele mês, que era dezembro, para o mês seguinte, eu disse: em vez de 10, nós vamos dar 11%. E vamos aumentando, vamos aumentando. E de lá para cá, para a honra e glória do Senhor, nunca mais nós deixamos de ser, fomos infiéis. Nós temos sido fiéis ao Senhor, e aumentamos, e estamos hoje em 21%. Já tem um bom tempo que nós estamos em 21%. Mas eu ouvi o testemunho do William Colgate, fundador da empresa. E eu ouvi o testemunho também do pastor Rick Warren. E o pastor Rick Warren, inspirado em William Colgate, ele disse: olha, eu vou ser um dizimista que eu vou dar 90% e só vou viver com 10%. E eu olhei isso e disse: meu Deus, que coisa linda, que pessoa, Claro que isso não é para todo mundo, não estou dizendo, nem fica me olhando assim, com esse olhar meio atravessado, que a gente já, Não estou dizendo que você tenha que fazer isso, eu estou falando do que Deus falou comigo, tá? E falou com William Colgate e falou com Rick Warren. Não significa que Deus vai pedir isso de você, mas a gente tem que ser sensível, E eu disse: Senhor, eu quero que o Senhor faça a minha Cristiane tão próspero, que a gente possa, dar mais
do que qualquer outra pessoa do CCA. Eu quero ser o maior contribuinte da igreja que eu pastoreio. Eu quero que o Senhor me faça tão próspero financeiramente. E eu quero ter esse coração generoso. Que eu e Cristiane sejamos, né, os maiores contribuintes do CCA. E Deus ouve esse tipo de oração e eu sei que isso agrada o coração de Deus. Por quê? Porque nós não estamos negociando com Deus. Deus, se o Senhor me der, eu dou. Não. Nós estamos dizendo, Deus, nós daremos, porque o Senhor tem sido tão generoso para conosco. Então, nós corrigimos a fidelidade, que estávamos sendo infiéis, corrigimos isso lá atrás. E eu dizia, Deus, eu não vou começar uma igreja com infidelidade e com nome sujo. Não vou. E nessa época as duas coisas, naquele mês ali de dezembro, estavam acontecendo. E o CCA nasceu 8 meses depois daquela época ali. E quando o CCA nasceu, nós estávamos fiéis e o nosso nome, né, estava limpo. E nós ainda levamos um tempo, né, para organizar toda a nossa vida financeira. E uma coisa que eu vou falar aqui hoje, né, nós estávamos devendo a uma pessoa, que nós tínhamos pego dinheiro. Nós tínhamos pedido dinheiro emprestado a juros. E foi nessa época que o Senhor começou a trazer uma libertação em nossas vidas. Eu passei no concurso, né, no ano seguinte, 2008, e aí eu pude então tirar um empréstimo consignado, e através desse empréstimo consignado, a gente começou a se livrar dessa última coisa que eu queria muito, uma libertação, que era não dever a agiota. Irmãos, foi uma libertação. Por quê? Porque é um dinheiro que não é abençoado por Deus. E infelizmente, estou testemunhando aqui, que talvez alguém aqui está precisando ouvir isso. Você precisa determinar em seu coração, se libertar de agiotagem. E sabe quando foi que isso foi acontecer? 3 anos depois. A gente começou a pagar, mas era uma dívida muito grande. E com 3 anos, eu lembro que quando eu troquei de carro, eu troquei do Uno Mille para o Siena, e na troca do carro, eu fiquei com um valor, eu financiei o carro e ainda fiquei com um valor, e foi com esse valor que pela última vez, isso foi em 2011, a gente quitou todas as dívidas com aquela pessoa e ficamos livres. Foi um longo processo, mas nós estávamos determinados à libertação. Sabe por que muitas vezes a gente não é liberto? Porque a gente não determina no coração que a gente vai mudar, não é? Então, fidelidade, primeira coisa, né? A segunda coisa que eu falei foi generosidade. Foi o segundo ponto aqui que eu falei em março. Generosidade. E agora nós vamos terminar com responsabilidade. Vamos dizer as 3 coisas então agora? Fidelidade, generosidade e responsabilidade. Então vamos lá. Nós temos que assumir um compromisso de sermos um membro responsável, não só da nossa casa. Claro que a gente tem que começar, né, a ser fiel. Não é esse não, tá? Pessoal aí dos slides, é o número 3. Lá na frente, na generosidade não, número 3, responsabilidade. Nós temos que começar a sermos responsáveis com a nossa própria casa, com a nossa própria família. Nós temos que ser pessoas cuidadosas, né, na administração das finanças da nossa casa. Porque muitas pessoas, né, elas querem ajudar os outros, elas querem, né,
eu quero ajudar os pobres, os necessitados, né? Eu quero ser muito fiel com a causa de Deus, com a casa de Deus, e isso é muito nobre, mas você precisa ser um bom administrador. E a pergunta que eu faço é: você tem sido uma pessoa responsável com as finanças da sua casa, da sua família? Você tem sido, os homens aqui, provedores dos seus lares? Você tem sido um bom administrador? Você sabe quanto ganha, quanto gasta? Você tem um controle, uma planilha? Nós vamos falar sobre isso agora no final. É necessário sermos responsáveis, não apenas fiéis e generosos. Porque responsabilidade fala de quê? De administração. Tem gente que é fiel, tem gente que é generoso, mas não prospera como deveria. Deus tem trabalho, Deus fica assim: eu quero abençoar essa pessoa, mas ela não administra. Ela não sabe administrar os recursos que tem. Então veja, precisamos ser fiéis, generosos, mas o tripé da sabedoria bíblica sobre finanças é responsabilidade. É nós sermos bons administradores. É a gente aprender, pesquisar, assistir vídeos, ler livros, aprender com quem sabe mais do que a gente. Eu gosto muito dessa área, né, de ouvir de pessoas que trabalham, né, com finanças, com administração, com investimentos. Aprender, ler. Vai no YouTube, coloca lá educação financeira, né? Onde podemos investir, onde que vamos ter retorno dos nossos investimentos. Então, responsabilidade. Agora, eu coloquei aqui, letra A. Coloca aí, por favor, responsabilidade. Deixa eu abrir aqui também. Compromisso em ser um membro responsável da família de Deus. Você precisa se enxergar como essa pessoa. Eu faço parte da família de Deus, eu congrego em uma igreja local e eu sou um membro responsável. Eu sou alguém que não apenas sou um consumidor, não sou alguém que apenas frequenta culto após culto, entro, saio e eu não me envolvo, eu não me preocupo com a minha igreja local. Um membro responsável é alguém que se preocupa. A gente contribui porque entendemos que, como membros de uma igreja local, nós somos responsáveis também. Eu sei que eu, como pastor, no caso não como pastor, mas como presidente, né? Tem uma diretoria, eu sou o presidente. Eu respondo judicialmente e extrajudicialmente pela igreja. Os membros do CCA, você aí, você não responde por nada, certo? Se a igreja tiver uma dívida, por exemplo, que não tem, em nome de Jesus nem vai ter, mas se a igreja tivesse uma dívida, nenhum membro da igreja seria cobrado. Por quê? Porque no estatuto está dizendo que os membros não respondem subsidiariamente por nenhuma responsabilidade financeira da igreja. Eu respondo. Eu, como presidente, meu nome está lá, meu nome está no CNPJ. Eu sou, responsável em responder também financeiramente. Mas isso, queridos, é diante da lei dos homens. Porque diante de Deus, todos aqui são responsáveis. Todos aqui deveriam estar preocupados. Por exemplo, tem pessoas que elas, em casa, elas são bem cuidadosas, né? Fecha a torneira, apaga a luz, né? Economiza. Mas às vezes eu fico triste às vezes quando eu vejo torneira aberta, luz acesa, ar-condicionado que fica ligado às vezes aqui a noite toda. Porque alguém usou a sala, saiu e não teve o cuidado de voltar e dizer: não, deixa eu ver se as luzes estão apagadas, se o ar-condicionado está desligado. Aí quando é no outro dia, as meninas da limpeza chegam aqui, o ar-condicionado ficou ligado a noite toda. Isso é o quê? Isso é dinheiro
das nossas contribuições que estão sendo gastos. Copo descartável, às vezes, irmãos. Pessoa puxa, criança, né? Vai lá, puxa o copo descartável, vai aquele bolo de copo pro lixo. Eu já pensei até em adotar as canecas aqui de plástico. Estou brincando. Hã? Não estou ouvindo. Sim, nós vamos comprar, inclusive já fiz orçamento para a gente comprar bebedouros que você aperta de pressão. Por quê? Porque a quantidade de copos descartáveis que nós usamos por mês, você não imagina. Eu nem sei mais enquanto está, mas era, se não me engano, Cleia não está aqui? Acho que era 10 mil copos por mês. Imagina o impacto que isso também tem no meio ambiente. 10 mil copos. Substituímos as toalhas de papel pelo secador. Ou seja, eu me preocupo em ser um bom administrador. Como que os recursos estão sendo usados? Às vezes eu mesmo vou de sala em sala, olhando se está desligado. Porque eu sou meio paranoico com esse negócio de lâmpada ligada. Lá em casa mesmo sai desligando tudo, né? E essa casa agora, como tem muita iluminação, muito LED, aí eu estou lá, estou monitorando. Por quê? Porque isso é ser um membro responsável. Se todos nós fizermos a nossa parte, como membros responsáveis, não apenas como contribuintes, né? Mas você também com esse cuidado, com esse olhar. Viu que a descarga no banheiro está enganchada? Chama Walter, olha, tá descendo água aqui, né? Desperdício. O ar-condicionado ficou desligado, tem muita lâmpada acesa. Eu mesmo desligo a lâmpada desse corredor. Eu sou assim, eu sou desse tipo. Por quê? Porque eu entendo que os recursos devem ser bem administrados. Então nós somos responsáveis, né? Recebemos as bênçãos espirituais aqui, mas também nós devemos participar do natural. Se você é abençoado com as mensagens, se você é abençoado com os cultos, se você é abençoado com o discipulado, com as células, você também deve se preocupar com a parte natural. Como essa casa é sustentada? Eu sempre oriento para quem vem ministrar dízimos e oferta aqui, para não ficar com apelação. Contribuam, vamos lá, a igreja precisa. Não. A motivação de contribuir não deve ser essa. A motivação de contribuir deve ser alegria. Nós somos privilegiados em contribuir. A verdade é essa. Não é ficar assim, a gente tem aluguel para pagar, a gente tem conta de luz para pagar. Não, isso não é o motivo para a gente estimular a generosidade das pessoas. Mas cada crente deveria ter consciência disso. Cada um de nós aqui deveríamos ter consciência. Nós pagamos um aluguel nesse prédio caro. Eu considero caro. É um dinheiro que vai e não volta. Nós pagamos hoje aqui 8 mil reais de aluguel. E olha que tem lugares na cidade que são muito mais caros. Nós pagamos aqui de energia, todo mês, em torno de 2.500 reais de energia. Isso porque a gente tem desconto. Eu já estou pensando em colocar energia solar, que sirva para aqui, para a igreja de Caruaru, para a gente buscar, né, formas de economizarmos para termos o nosso próprio prédio. Amém? Por quê? Se a gente economiza, se a gente tem recursos, nós vamos poder investir naquilo que é nosso. Então isso, irmãos, é um princípio de administração. E aqui a primeira coisa é ser um bom administrador, sendo um membro responsável da família de Deus. Letra B agora, pode passar. Compromisso em ser um bom administrador das riquezas que Deus colocou em nossas mãos. Aqui entra a parte pessoal. Deus nos chama de mordomos. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. Mas Deus coloca em nossas mãos para que a gente desfrute, mas também para que a gente administre, para que a gente abençoe os pobres e necessitados. Então eu falei aqui no primeiro dia que o administrador era aquele que o dono colocava no administrador toda a sua confiança. O dono não podia ficar muitas vezes olhando os detalhes, cuidando, das coisas pequenas, mas ele pagava para um administrador, um mordomo,
cuide, alimente a família, cuide da casa, faça como se fosse eu. É muito bom quando Deus encontra em mim e em você essa característica. Nós, Senhor, estamos aqui te representando. É como se fosse o Senhor aqui na terra. José foi um excelente administrador. Vamos abrir aí em Gênesis 41. Até André, semana passada, falou sobre José. Um excelente administrador em tempo de abundância. Por quê? Porque ele tinha que estocar para os tempos de escassez. A boa administração é essa. Na abundância, economiza. Para quê? Para que na escassez haja suprimento. Então, vamos ler Gênesis 41 e eu vou terminar com dicas práticas para uma boa administração. Gênesis 41, 33 a 37. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio. Perderam essa pulseirinha aqui, ó. Se é de alguém. Acharam aqui, tá? Uma pulseirinha. Olha, um homem criterioso e sábio. E coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5, 25%, aliás, 25 não, 20% da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Olha os princípios aqui. Isso é o próprio José dando conselhos ao faraó. Mal ele sabia que ele seria esse homem. José aqui, até aqui ele não sabia que ele seria levantado como administrador, do Egito. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom a faraó e a todos os seus conselheiros. E José foi esse homem aqui. Faraó disse: vai ser você, essa pessoa. Você é sábio, você é criterioso. Então vamos lá. Dicas para uma boa administração. Vamos ser práticos agora. Que às vezes a gente ouve uma palavra assim, e é muita teoria, e a gente não sabe como fazer isso no dia a dia, na nossa vida prática diária. Primeiro, consulte a Deus sempre, antes de tomar uma decisão financeira importante. Quais são as decisões financeiras importantes? Empréstimos, financiamento, compra, venda, com um valor alto, a compra de uma casa, a compra de um carro. Isso é uma decisão financeira importante. O que é que você deve fazer antes? Consultar a Deus. Colocar diante de Deus. Outra coisa, deixa esfriar um pouquinho. 3 dias, alguém disse que 3 dias é o suficiente para a gente pensar, para a gente cair em si, não comprar no impulso, não ir por pressão do vendedor, pressão do momento, não ser guiado pela sua amígdala, mas pelo seu córtex pré-frontal. Neurociência. O que é a amígdala? A amígdala é a parte das emoções. Ou você luta ou você foge. É o impulso. Córtex pré-frontal não, você raciocina. Eu preciso mesmo disso. Isso vai ser útil. Gente, eu lembro que eu fui na inauguração do Todo Dia. Lembra que tinha um Todo Dia aqui na Melo Peixoto? Todo Dia inaugurou, eu fui lá e eu vi um cooler. Esse cooler é famoso. Eu vi um cooler que leva para a praia, coloca bebidas, conserva gelado. Eu fui e comprei o cooler. Depois que eu comprei o cooler, que eu cheguei em casa, para que eu quero um cooler? Eu não tenho casa de praia. Eu não vivo em praia. Garanhuns não tem praia. Para que eu quero um cooler? Eu disse a Cristiano, eu vou dar o cooler.
Só estava ocupando o lugar. Ele era grande, daquele grande. Aí eu dei o cooler. Realmente, não precisamos. Mas quando você vai para a praia? Quando eu vou para a praia, eu pego emprestado. Vou para a praia 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Para que eu quero um cooler, gente? Isso foi uma compra mal planejada, mal pensada, no impulso, por causa do preço. Alguém já fez algum tipo de compra assim? Todo mundo aqui, né? Então, deixa esfriar. Nesse intervalo, consulte a Deus. Consulte a Deus. Nós tínhamos um Corsa. Nosso primeiro carro foi um Corsa. Corsa Wind 94. Ele tinha 10 anos de uso na época. Nosso primeiro carro foi em 2004. Tinha 10 anos de uso. A gente praticamente ganhou aquele carro. A irmã, o carro era 8 mil na época. Ela nos deu 6 mil. Eu só paguei 2 mil reais do carro. Era um carro novo, econômico. E aí, passaram-se uns anos. Vamos trocar de carro, vamos trocar. E eu tinha uma cunhada que ela trabalhava em uma das concessionárias aqui da cidade. E ela começou a me pressionar, me mandando, me ligando. Ó, tem um carro muito bom, vem aqui, entra, dirige. Quando você entrar no carro, que você sentir o cheiro do carro, cheirinho de novo, que é gostoso, né? Cheiro de carro novo. Você vai comprar. E eu vou comprar, eu fiquei balançado. Mas eu fui consultar a Deus. Eu disse: Deus, é para a gente trocar de carro agora? E orei. Essa simples oração, gente. Simples oração. Eu lembro como hoje. Eu abri o meu e-mail no Hotmail e tinha um banner assim de propaganda no Hotmail. Sabe qual era a propaganda? Piscando. Ainda hoje eu lembro. Hoje não é dia de trocar de carro. Mais claro que isso, impossível. Na hora eu liguei: Salete, quero mais não, viu? Vem aqui. Eu disse: não, vou não. Por quê? Eu disse: não, eu desisti. Não fui dizer a ela os detalhes, mas eu era doido de passar por cima de uma coisa tão específica, que eu tinha acabado de perguntar ao Senhor. Hoje não é dia de trocar de carro. Então nós temos que consultar sempre a Deus antes de tomar uma decisão financeira importante. 2, gaste menos do que você ganha. Você sabe quanto ganha? Você sabe quanto gasta? Não. Então, primeiro você tem que fazer uma planilha. Como é que você vai saber se está gastando mais ou menos do que ganha? Se nem controle você tem, né? Então, faça uma planilha. E existem hoje aplicativos gratuitos que você pode no celular tomar um cafezinho, coloca lá. Comprou isso, coloca lá. E ele vai somando e vai mostrar para você. Por dia, por semana, por mês. Então esse é um conselho de administração. Como que a gente quer prosperar se a gente gasta mais do que ganha? Nunca você vai prosperar. Por quê? Porque o que está entrando é menos do que o que está saindo. É lógico. Se o que entra é menos do que o que sai, o que é que vai acontecer? Vai faltar. A fonte vai faltar. Vai secar. 3. Tem a ver com o que eu já falei, né? Antes de comprar uma coisa, pergunte se aquilo que você vai comprar é realmente necessário. Não compre no impulso do momento. Pense e calcule antes. Tudo que você for comprar, pense 2 vezes, pense 3 vezes. Deixa esfriar um pouquinho. Não vá para o supermercado com fome, não vá para o supermercado com criança. Não vá para o supermercado sem uma lista. Uma lista, nem que seja mental. Não vá. Por quê? Você sabia que o supermercado ele é organizado, as prateleiras, os corredores dos supermercados, eles são organizados para que a gente compre o que não precisa. Da próxima vez que for no supermercado, entre com um olhar crítico. Certo? Entra no supermercado olhando o que é que ele coloca, o que eles colocam ali na frente, logo de cara. Por que nos caixas
tem tantos, é chocolate, é refrigerante, é um monte de coisa ali. Por quê? Ah, não, é para facilitar a nossa vida. Não. É porque a maioria das pessoas que estão finalizando a compra, quando elas olham, eita, um Fini, eita, um chocolate, um Kit Kat, é uma estratégia. E a gente vai e compra o que não precisa. Quantas vezes a gente vai para o mercado dizendo assim, eu vou comprar isso, e você sai com isso, aquilo e aquilo. Só sou eu? Então é isso. Você tem que ser estratégico. Outra coisa, faça compras mensais ou no máximo quinzenais. Se você deixar para fazer compra toda semana, eu te garanto que você vai gastar muito mais do que se você fosse uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Infelizmente, né, a gente faz compra de mês, é quando vai chegando dia 20, 22, 23 do mês, acaba tudo. Aí você começa a ir, aí eu vou para o supermercado. Cada ida que eu vou é 200, é 250. Não é assim? Mas se você vai uma vez só, ou 2 vezes no máximo, com certeza você vai economizar bastante. Número 4. Ao comprar, prefira qualidade do que preço. Nem tudo que é de qualidade é caro demais. Tem coisas de qualidade que vale a pena até você pagar um pouquinho mais. Nós fomos colocar as torneiras na nossa casa, não nessa, porque nessa eu já sabia, mas nós fomos construir a primeira, e a moça que desenhou a casa, com toda boa intenção, que ela sabia que a gente era 2 falido e quebrado, aí ela disse, coloca as torneiras de plástico, depois vocês substituem. Ela estava querendo nos ajudar, mas não foi um conselho sábio, e graças a Deus que eu não ouvi. Graças a Deus. Eu coloquei todas as torneiras da casa, Deca, todas. Todas as torneiras de qualidade, todas as torneiras de metais, todas as torneiras que pode você tirar e trocar o reparo. Não é torneira descartável. Essas torneiras que vêm de internet hoje da China, quebrou, acabou. É um vaso sanitário lindo. Pastor, olha que vaso sanitário. Se ele quebrar, você não tem peça para trocar. Você vai ter que trocar o vaso todinho. Aí eu não segui o conselho dela. Coloquei torneiras de boa qualidade e com reparo. Sabe quantos anos as torneiras duraram? 17 anos. Algumas ainda estão lá. Adriel e Bia estão usando as torneiras de quase 20 anos atrás. Já pensou? Se eu tivesse comprado tudo de plástico, com 1 ano eu estaria trocando. Como eu já tinha essa experiência, nessa nova casa, todas as torneiras, eu não comprei torneira de China, eu não comprei torneira desses sites, né, que é muito bonito, mas não dura nada. Comprei torneiras caras, mas eu sei que elas durarão muitos anos. Ok? Então, qualidade antes do preço, porque às vezes não compensa. Aí você compra uma coisa muito barata que vai se acabar. Número 5. Tenha um controle mensal dos seus gastos. Já falei, aplicativo gratuito. Eu posso dar a vocês os nomes dos aplicativos gratuitos. Você baixa e controla no seu celular. Coloca lá o que você entrou, né, o que você recebeu e vai colocando as saídas. No final do mês, você tem um relatório completo do que você gastou. Se você vai comprar um carro, entre financiamento e consórcio, prefira um consórcio. Se você pode esperar, pastor, eu não posso esperar, então vai ter que ser financiamento. Mas se você pode esperar, prefira consórcio do que financiamento. Esse nosso carro agora, tem 1 ano que nós trocamos ele. Agora fez 1 ano, final de março. Nós trocamos com o consórcio. O outro já estava bem sofrido,
250 mil quilômetros já rodado, quase que eu chego na lua com ele. O bichinho já estava bem rodado, mas o que foi que eu fiz? Seguramos e fizemos um consórcio. No meu aniversário de 50 anos, eu ganhei um presente. Alguns aqui vão se lembrar. Eu ganhei uma oferta para trocar o carro, mas não dava para trocar, porque a oferta foi só 7 mil reais. Então não dava para trocar o carro. Aí o que foi que eu fiz? Peguei os 7 mil e fiz um consórcio. Com aqueles 7 mil eu paguei os 4 primeiros meses, em um pouquinho. Aí depois a parcela do consórcio ficou muito alta, eu diminuí a parcela do consórcio, diminuiu a carta de crédito pela metade, que estava bem alto o valor, mas fiquei pagando. Fiquei pagando 700 reais por mês. E a carta de crédito era de 50 mil. E aí, quando foi ano passado, isso demorou. E eu dava lance, o consórcio não era contemplado, ficava dando lance e tal. Quando foi o ano passado, o consórcio foi contemplado. Vendemos o K, o K Sedan, por 35 mil. Pegamos a carta de crédito de 50 mil, e aí eu dei o lance embutido na carta. Resumindo, pegamos o carro com o consórcio, a carta de crédito com a venda do outro tinha dado de lance, tal. Hoje eu estou pagando 370 reais desse carro por mês. É a parcela do consórcio. Então eu podia esperar. Então consórcio sempre vai ser melhor do que financiamento. Eu não posso esperar, pastor, eu preciso de um carro urgentemente. Então financie, mas vá em busca das taxas menores. Faça pesquisa em várias financeiras, e veja qual a financeira que vai te oferecer uma taxa de juros menor. Número 7 agora. Faça financiamento apenas na mobilidade imobiliário. E de carro, veja aqueles que os juros são 0 ou, em último caso, menos de 1%. Financiamento imobiliário, sim, sempre é bom. Por quê? Porque os juros de um financiamento imobiliário, para você comprar uma casa, um apartamento, vai ser tipo 10% ao ano, 11% ao ano. É diferente de um financiamento de um carro, que é o quê? Muitas vezes é 2% ao mês. Pastor, mas é tão pouco 2%, faça a conta para você ver. Financiamento de um carro, no final, você vai ter pago outro carro em mais metade. Mas o financiamento de uma casa também. Só que o financiamento de uma casa é em quanto tempo? 30 anos. Certo? Para quem é novo, 30 anos vale a pena. Faça o financiamento. Você está com 20, com 30 anos, você vai pagar juros muito menores, 10%, 11% ao ano. Então isso vale a pena. O financiamento imobiliário vale a pena do que o financiamento de um carro. Só se realmente você precisa do carro. Então, financie. Certo? Número 8. Entre compra à vista e compra parcelada, prefira à vista e negocie o desconto. Sempre as lojas vão dar a você um desconto se você pagar à vista. Certo? Existe uma loja aqui na cidade, não vou dizer o nome para não fazer propaganda de graça. Mas as pessoas às vezes se iludem. Em loja tal, está 10 vezes o preço de à vista. Nunca, irmãos. Nunca. Não existe isso. Ele está dizendo que é o preço de à vista, certo? Mas já tem ali no preço de à vista embutido os juros dos 10 meses. Deixa eu te dar um conselho. Que eu fiz agora muito isso. Sabe o que é que eu fazia? Eu ia nessa loja, todo mundo já sabe qual é. Eu ia nessa loja, pesquisava, tirava foto e ia para a internet. Chegava no Mercado Livre ou a Amazon,
pesquisava pela mesma referência, o mesmo produto, colocava lá. E aí, a grande surpresa. Exemplo, uma torneira gourmet que nós colocamos na nossa cozinha. Aquela torneira que ela é bem chique, bem bonita, que você puxa, que tem chuveirinho e tal. Esta torneira... A torneira não presta? Claro que presta. Depois eu converso. Porque ele estragou a torneira. A torneira aqui era R$ 1.200. Essa torneira gourmet, 1.200. A mesma torneira, a mesma marca, que é uma marca boa, Selite, eu comprei por R$ 700. Então você vê a grande diferença, certo? Faça isso, né? Pesquisa, vai na internet. Outra coisa, não compre com frete. Né? Às vezes a pessoa também está assim, o preço está super bom. Aí você vai e coloca um frete em cima, o frete simplesmente faz o preço ir lá para cima. É a mesma coisa de comprar aqui. Então, cuidado na simulação do frete. Estou dando dicas bem práticas aqui, né? Todo mundo está gostando, claro. Porque todo mundo compra aqui na internet. E eu olhava, né? Parcela sem juros, além desse desconto grande de R$500, com R$500 de diferença, ainda estava lá. 6 vezes sem juros. Então aí sim, vale a pena comprar parcelado. Por quê? Porque eu tive um desconto de R$500 em uma torneira. Ok? Mas geralmente, se você vai comprar, prefira à vista. Porque você pode negociar. Você pode pedir um desconto maior. E geralmente à vista tem um desconto bom. Número 9. Identifique os ralos financeiros. Quais são os ralos financeiros? Geladeira velha. Se a sua geladeira tem mais de 10 anos, ela provavelmente está consumindo muita energia. A nossa mesmo já tem mais de 10 anos. Né? Estamos só esperando agora a gente terminar algumas contas da construção para começar a trocar algumas coisas. Que eu sei que a nossa geladeira, ela consome muito. Por quê? Porque ela tem mais de 10 anos. Torneira vazando. Observe as torneiras da sua casa. Caixa de descarga embutida, tem muito vazamento. Coloca uns pedacinhos de papel, de plástico, dentro do vaso e fica observando se eles estão se movimentando. Se estão se movimentando, está tendo vazamento de água. Gente, para vocês terem ideia, a gente teve um vazamento de água aqui, agora, recentemente, numa descarga. Sabe quanto foi em um mês de água? R$300 de água. De uma caixa de descarga vazando que a gente não sabia. Então, torneira vazando, caixa de descarga, lâmpadas fluorescentes. Quase ninguém tem mais lâmpada fluorescente, né? Geralmente as lâmpadas hoje todas são de LED. Carro velho. A pessoa quer comprar um carro. Eu geralmente tenho um irmão aqui que está procurando um carro, já disse a ele, não compre carro velho. Não compre. Faça um esforço maior. Junte mais um dinheiro. Compre um carro aí com 10 anos de uso. 2017, 2016, 2015. Beleza. Mas você pegar um carro 2003, 2002, 2005, gente, vai ser prejuízo. O carro vai viver na oficina. Tem um mecânico aqui, pede dica a ele. É verdade ou não? Não, ele vai querer carro velho para ele consertar os carros. Mas ele é crente e ele vai dar instruções sábias. Não compre carro velho, porque você vai viver em oficina. Outra coisa, vai comprar um carro, pesquise as peças desse carro. Porque talvez você está comprando um carro que as peças são muito caras. A manutenção é muito cara. Como é que você vai manter um carro? Outra coisa, vai comprar um carro, você precisa calcular IPVA, você precisa calcular. Eu recomendo um seguro, né?
Colocar o carro mesmo num seguro mais barato, mas você vai ter que trocar pneus. Calcula tudo isso. Não só é comprar o carro vai abençoar, mas o carro vai trazer consigo outras despesas que você não tinha. 10. Troque dívidas com juros maiores por juros menores. Nunca deva em cartão de crédito. Por quê? Porque os juros do cartão de crédito é 16, 15, 14% ao mês. Nunca deva cartão de crédito. Então, eu estou devendo cartão de crédito. Então, consiga um empréstimo. O cartão de crédito é 16%. Se você trocar a dívida de 16% por uma de 6%, você já fez uma grande coisa. Uma grande coisa. Então, troque uma dívida mais cara por uma dívida menos cara. Quais são os juros mais baratos do mercado? Empréstimo consignado. Hoje, o empréstimo consignado está em 1,7% ao mês. Não é todo mundo que pode tirar empréstimo consignado, né? Mas é os juros mais barato que existe. Cartão de crédito, nunca. Certo? O cartão de crédito, pastor, mandou uma oferta para mim, para eu parcelar a fatura em 18 vezes. Nunca faça isso. Você não imagina o que você vai pagar de juros. E olha que eu sei muito bem, né, do que eu estou falando, tá? Prefira dever a um banco do que a um agiota. Até já falei do nosso próprio exemplo, certo? Prefira dever a um banco do que a um agiota. A dívida de um agiota é uma dívida maldita. Eu digo isso com todas as letras. É um buraco que muitas vezes você entra que você não consegue sair, certo? E muitas vezes é juros sobre juros. Aquilo dali, se torna uma bola de neve. Pessoas que são ameaçadas de morte por causa de agiota. Então, prefira dever a um banco do que dever a um agiota. Cuidado com endividamento através do acúmulo de compras parceladas. O que é isso? Você vai comprando parcelado. Parcela, 1, 2, 3, 4, 5. Quando você vê, antigamente era carnês, né? Hoje não existe mais carnês. As lojas davam aquele carnê impresso. Hoje é no cartão de crédito tudo. Aí você olha na sua fatura, aí tem lá, compras parceladas. Quando você soma, por quê? Porque você acha que a parcela, né? Não, é parcelado. Só que você vai somando as parcelas. Quais são os cuidados que você deve ter com o seu cartão de crédito? Praticamente todo mundo hoje tem cartão de crédito. Pode passar, viu? Larga esse celular. Pague sempre a fatura total. Pague sempre a fatura total. Nunca vá para o rotativo. Nunca se esforce para pagar 100%. O cartão de crédito pode ser um grande aliado. Você pode juntar milhas, pontos com cartão de crédito. Você pode se organizar. Não, eu compro tudo no cartão e eu tenho muito controle. Ótimo. Por quê? Porque você junta tudo numa coisa só, paga, está organizado. O problema é quando você tem 1, 2, 3, 4, 5 cartões de crédito. Outra coisa que estão fazendo muito hoje, sabe o que é? Você tem um amigo com uma maquininha, aí você vai na maquininha do amigo, passa o cartão, pega o dinheiro para pagar o outro cartão. Gente, isso é um buraco sem fim. Você está parcelando no cartão a fatura do outro cartão. Porque hoje as facilidades estão muito grandes. Todo mundo pode ter uma maquininha hoje, não é? Você sempre tem um amigo que pode passar. Então, pague a fatura total. Não se iluda com o limite disponível. Pastor, meu limite de cartão de crédito é 30 mil. Meu limite é 30 mil. O que é que isso significa? Que é teu o dinheiro? Não. Um limite alto de cartão é porque você é um bom pagador.
Quanto mais você paga em dia, mais o limite vai aumentando. Quanto mais você tem faturas altas, o banco entende que você é um bom cliente. Aí ele aumenta seu limite, mas aquele limite ali não é seu. É um dinheiro que não é seu. Não compre combustível e alimentação no cartão. A não ser, nesse caso, certo? Você tem um controle, você está juntando tudo para pagar dentro do seu orçamento. Aí, ok, porque o cartão está te ajudando a organizar mensalmente. Mas tem gente que parcela combustível no cartão. Às vezes, todo frentista me pergunta, é parcelado? A vontade que dá para olhar para ele e dizer, meu amigo, como é que eu vou comprar combustível parcelado? Porque eu não paro de comprar combustível. Toda semana eu tenho que comprar combustível, eu vou parcelar em 3 vezes. Que loucura é essa? Aí eu vou para o supermercado e compro parcelado. Os caixas do supermercado perguntam, é parcelado? Eu, não, é à vista. Claro, é óbvio. Como é que eu vou comprar comida parcelada se eu não paro de comer? Entende? Um carro você compra parcelado. Uma casa você compra parcelado. Por quê? Porque é uma compra. Que isso você só vai comprar, sei lá, muito tempo depois. Agora, supermercado que você vai toda semana e parcela. Então, olha aí. E viva com contentamento. Em outras palavras, adeque seu padrão de vida. Adeque suas roupas. Você não pode ter Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Lacoste, a menos que seja um falsier. Não é? É falsificado. Mas, não, eu tenho que vestir roupas de grife. Você tem dinheiro para pagar roupa de grife? Porque no Brasil, roupa de grife ainda é caro, né? A menos que um amigo vai para os Estados Unidos, aí traz, que lá é tudo muito mais barato e realmente é o preço que vale. Porque uma camisa polo, Tommy Hilfiger, no Brasil, R$400. Nos Estados Unidos, $20. Às vezes $13. Dá menos de R$100. Mas no Brasil, R$500 uma camisa polo. Irmãos, eu vou dizer de mim. Alguém que quiser me dar, beleza, mas eu não compro. Eu não compro. Certo? Eu posso ir no outlet, por exemplo. Quando a gente vai em São Paulo, a gente vai no Brás, tem os outlets lá. Aí eu vou procurar. Eu já comprei tênis Lacoste de R$160, original. Aí eu compro. Mas eu dar em um tênis Lacoste R$1.000, não dou. Isso eu já tenho comigo mesmo, né? Esse relógio aqui eu ganhei. Se fosse para eu comprar esse relógio, eu não compraria. Eu sou muito definido comigo mesmo. Apesar de eu gostar de tecnologia, né? É Apple Watch, né? Esse daqui é um iPhone 12 Pro. Eu não compraria um iPhone 17 hoje. Até porque eu não posso. Certo? Mas digamos que eu pudesse. Eu dar R$10.000 em um celular. Gente, eu estou falando de mim, eu não daria. Certo? Eu não daria. Então, você precisa adequar o seu padrão, o que você veste, o que você calça, seu celular, os restaurantes que você frequenta. Quantas vezes você vai para um restaurante durante um mês? Então, isso é você adequar seu padrão de vida de acordo com o que você ganha. E à medida que você for ganhando mais, você vai aumentando o seu padrão de vida também. Ok? Vamos terminar então. Coloca aí para mim a planilha que eu fiz. É uma planilha ilustrativa, supondo que você ganha R$3.000 por mês. Então isso é só uma ilustração, tá? As porcentagens você pode seguir, porque a porcentagem vai ser em cima do que você ganha, né? Então R$3.000, eu separo 15% do que eu ganho para meus dízimos, ofertas, contribuições e doações. Aqui entra presentes, oferta missionária para Maria Vitória na Alemanha. Estou falando do meu orçamento, tá?
Então, eu dou presentes, eu dou ofertas missionárias, eu dou ofertas de primícias, eu dou dízimos. Então, 15% dos 3.000 dá 450. Meus gastos mensais fixos é aquilo que não muda. Todo mês eu gasto isso aqui. Todo mês eu pago aluguel de onde eu moro, ou eu pago o financiamento da casa que eu moro, né? Ou eu financiei, ou eu moro de aluguel. E se a casa for própria quitada, aleluia, você é privilegiado. Mas são gastos fixos. Alimentação, que hoje está muito caro e pesando muito em um orçamento, certo? De uma família. O supermercado hoje está, todo mês há um aumento, né? E com a guerra agora, essa questão do diesel vai puxar os preços ainda mais para cima. Então, alimentação, educação, né? Se seu filho, sua filha estuda no colégio particular, água, luz, internet. Olha quanto consome esses gastos fixos, 58%. Aí vai ali 1.840. Foi a soma, tá? De tudo. Gastos anuais fixos. Uma coisa é gastos mensais fixos, outra coisa são gastos anuais fixos. Quem tem carro tem que pagar IPVA. Aí o que é que você tem que fazer? Pega o IPVA e divide por 12. Certo? É 1.200 o meu IPVA. Dividido por 12, então, R$100 por mês do meu IPVA. Deve entrar na minha conta mensal. Por quê? Porque a gente, quando vai pagar o IPVA, você não colocou no gasto mensal, aí você tem que desembolsar todo de uma vez. Então, gastos anuais que são divididos por 12 e colocados no orçamento. O IPTU da casa, a matrícula de colégio, material escolar. Matrícula é uma vez por ano, material escolar é uma vez por ano. Seguro do carro, também você divide por 12. Então, tudo isso daqui são gastos anuais que são divididos por 12 e colocados ali como se fosse um gasto mensal. Entenderam essa parte? Férias. Eu vou viajar de férias, eu vou viajar agora no feriado, eu vou comer fora. Então, reserve já um valor. Os valores estão baixos, gente, porque eu estou pressupondo que você ganha só 3.000, certo? Por isso que os valores estão muito baixos. Mas eu não saio de férias todo mês. Mas você já tem na planilha quanto você vai gastar nas suas férias, dividido por 12. Como se fosse uma poupança, mas está previsto. Uma reserva emergencial. Você vai ter que juntar essa reserva, vai juntando, reserva 5% de tudo que você recebe todo mês como emergência. Quando você tiver 6 meses de receitas, ou seja, 6 vezes 3, 18.000 de reserva emergencial. Aí você começa então a investir. Primeiro você faz a reserva emergencial, que equivale a 6 meses de salário. Então, se você adoecer, se você perder o emprego, você não só vai depender do seguro-desemprego, e talvez nem tenha, mas você tem uma reserva emergencial para 6 meses. E por último, investimentos. Depois que você faz uma reserva emergencial, você pode investir num consórcio. Capitalização eu coloquei ali, mas hoje não é tão indicado, né? CDB, CDI, as caixinhas que hoje tem nos bancos digitais, todo mundo que tem o Nubank tem lá, caixinha, Tesouro Direto, né? Então, você pode fazer investimentos 5%. Aí somei, deu os 3.000, que seria baseado ali naquele salário. Isso aqui é só uma ilustração, claro, não é uma coisa rígida, mas você pode ter uma ideia de como você tem uma planilha mensal para você controlar seus gastos, tá? Então, o próximo passo é, baixe um aplicativo no seu celular, gratuito, que eu vou mandar o nome para vocês. É gratuito e você controla os seus gastos por ele. Tudo que você gasta, você registra lá. Ok? Alguma pergunta? Vou só
Ixi, 9h40 não, mais perguntas não. Vamos ficar em pé para a gente orar. Meu celular descarregou e aí eu estava sem noção aqui da hora, desculpem. Mas vamos orar. Se alguém tiver alguma pergunta, aí vocês podem fazer diretamente para mim. Manda uma mensagem pelo WhatsApp, eu te respondo. Se você não entendeu, se você quer esclarecimento, se você quer a dica do aplicativo de finanças pessoais, eu mando para você. Pode me mandar mensagem no celular que eu mando para você a resposta, tá bom? Senhor, que o Senhor nos faça ser fiéis, generosos e responsáveis. Queremos ser bons administradores. Nos ajude, Senhor, a termos educação financeira e avançarmos nas nossas finanças. Nos liberte de dívidas, nos liberte de juros, de agiotas. Senhor, nos liberte, Senhor, de dívidas descontroladas no cartão, falta de planejamento, falta de um orçamento. Que o Senhor possa ser glorificado nessa área da nossa vida. Em nome de Jesus.